agora eu vou demonstrar o módulo de manutenção industrial do BIES. O módulo de manutenção industrial ele está dentro do módulo Service, tá? É dividido em manutenções internas e externas. Então eu vou clicar aqui nas manutenções internas. Eu tenho cenários de manutenções, posso ter diversos cenários, tá? Assim como o MRP. Eu vou mostrar como que está configurado esse meu cenário de exemplo. Esse meu cenário é para uma manutenção simples, que é para que o operador lembre de abastecer o forno que eu utilizo na minha fábrica. Então aqui eu falo se a minha manutenção é para a ferramenta ou recurso, lembrando que se eu quiser controlar a utilização do meu molde que eu utilizo para injeção plástica e cadastrar ele como ferramenta, eu consigo criar uma ordem de manutenção para minha ferramenta molde, tá? Para que eu possa saber quando que eu vou precisar trocar, quando eu vou precisar verificar as cavidades, se tem alguma obstruída, se tem alguma tapada. Então, enfim, mas o meu exemplo é para o meu forno, tá? Aqui dentro eu posso vincular um item, posso dar uma descrição, eu posso colocar um cliente referência, posso classificar, posso vincular uma ordem de produção, enfim. Posso colocar dados de contato se tiver relacionado a algum parceiro de negócio, posso vincular algum fornecedor, de repente algum fornecedor me presta algum serviço para essa manutenção, e eu tenho o estendido, que basicamente é eu colocar uma foto. Feito isso, eu vou para o meu plano, que é o meu planejamento desta manutenção, ou seja, eu vou planejar quando eu vou abastecer o forno. Aqui eu tenho o meu plano teste, que eu vou mostrar como está criado. Quando eu faço um plano, ele já vai me carregar o calendário do recurso. Então o forno ele tem um calendário de segunda a sexta, tá? Deixa ele só carregar. Então eu posso aqui dentro do meu plano criar algumas formas de controlar e prever a minha manutenção. No meu caso, como para abastecer o forno eu tenho que ter o diesel em estoque, senão eu não abasteço o forno, então eu criei um item de manutenção, tá? Aqui um item de manutenção que eu possuo o diesel na lista de material. Tá, deixa ele abrir. Peço até desculpas com relação à lentidão. É que eu estou num lugar que a internet é muito ruim. Vamos aguardar. Então, para abastecer o forno eu tenho que ter 45 litros de diesel. Tá bem? Então eu crio esse item para que eu possa ter essa lista de material. Então aqui dentro do meu plano, acabou fechando o plano, eu tenho a minha lista de material. Caso eu queira que os componentes da minha lista de material do item de manutenção sejam considerados no cálculo de MRP, basta eu marcar esta opção. Então, se eu marcar esta opção, o MRP vai verificar quantas ordens de produção tem, quantas ordens de manutenção tem, quando elas vão ocorrer, e vai fazer
com que compras tenha o suprimento do diesel para que eu possa realizar as ordens, ok? Caso eu queira, eu posso gerar uma ordem de produção na produção, tá? Isso depende, tá? E eu posso indicar se eu quero gerar manualmente ou automaticamente. Eu posso gerar interrupções manualmente ou automaticamente, tá? Sempre que eu chegar na ordem, se eu deixar automaticamente, ele já vai considerar o recurso como interrompido, ou eu posso deixar manualmente para que o operador da manutenção possa parar a máquina se necessário, tá? Então eu tenho a aba programação, que eu posso criar as ordens da seguinte maneira: ou eu posso colocar por data, vai começar hoje e vai se repetir diariamente, semanalmente, mensalmente ou anual. E eu posso colocar o dia em que ela vai se repetir, ou o mês, ou a semana, ou o ano, tá? De acordo com o que eu seleciono aqui, eu falo o dia e o mês que ela vai se repetir. Ah, mas eu não tenho uma previsão de quando vai acabar a gasolina. Eu tenho o diesel. Eu tenho um cálculo que eu fale quantas ordens de produção que eu utilizo esse forno que eu acabo o diesel. Então o BIES, além de eu poder prever por data, ele também tem uma opção de contador. Então ele vai computando quantas ordens de produção o forno foi utilizado, tá? Aqui ele pode computar por itens terminados, ou seja, por montagens realizadas, por horas, ou seja, por horas de apontamento, ou por dias. Eu coloco aqui o valor que eu desejo e aí ele vai verificando. Depois o BIES tem um alerta para que o técnico de manutenção receba uma mensagem, um e-mail, falando que ele tem que realizar a manutenção em tal dia, ou falando assim, ó, faltam 10 horas de apontamento para que eu tenha que fazer a manutenção do forno, tá? E aqui ele me mantém o histórico de tudo que foi feito. Então, dessa forma, ele já vai me planejar as ordens e já vai criar de acordo com o plano que eu criei aqui. Então, se eu entrar aqui nas ordens, ele vai me mostrar todas as ordens que o planejamento me gerou. Então aqui eu tenho as ordens, tá? Aqui ele já me gerou essa automática. Tem as outras que eram planejados. Como que o colaborador de manutenção, o utilizador de manutenção vai fazer? Ele vai me abrir a ordem. E ele vai ocupar a máquina falando que começou a manutenção, tá? Já ocupou a máquina, vai atualizar. Nesse momento, se eu entrar lá no cadastro do meu forno, vamos acessar o cadastro do forno. Ele vai me mostrar que o forno está em manutenção, tá? Ao finalizar a manutenção, ele pode completar e indicar que ele terminou a manutenção. Ele vai falar que ele vai
encerrar a manutenção. Desta maneira, o BIES vai fazer o registro do tempo e vai reservar esse custo dentro de uma conta contábil. Para que o custo seja aplicado ao custo das máquinas que sofreram manutenção, é necessário que eu tenha um módulo de custo por absorção. Como funciona o custo por absorção? Ele vai gerar todos os custos diretos e indiretos que eu tive na minha produção dentro de um período fiscal, e ele vai me agregar este custo no lançamento contábil do mês vigente. Vamos supor, eu terminei o mês, só que eu tinha ordens em andamento, documentos de compra e de venda em andamento. No mês que vem, quando eu fizer o fechamento, ele vai estornar o lançamento contábil do mês anterior e refazer ele com os custos apropriados, tá? É preciso verificar as questões de lei de Portugal. Acá no Brasil, a gente consegue fazer dessa forma porque é assim que a lei pede para ser, ok? Caso eu não tenha um módulo de manutenção, o lançamento contábil desse item vai me mostrar quanto que custou essa manutenção e posteriormente eu vou ter que ir manualmente em cada recurso editar o custo, incluindo a categoria manutenção do custo. Então vamos lá, eu vou pegar, vamos supor, eu vou executar o custo, ele vai me gerar o custo que deu essa manutenção, porque não dá para estimar, né? Depende muito de qual foi a manutenção, de quanto tempo levou para fazer a manutenção, de quais os insumos que precisou da manutenção. E aí depois eu vou vir aqui no cadastro do meu recurso, e aqui eu tenho o meu custo, tá? Que eu posso colocar o valor diretamente aqui, resumido, ou eu posso vir aqui no detalhe e incluir o custo só de manutenção, tá? Posso vir aqui e incluir o custo, percentual, o valor que der lá na manutenção eu posso incluir aqui, tá? Ou eu posso vir aqui e aumentar os níveis, e eu posso colocar aqui o período, um custo aqui no meu detalhamento de custo.